Sabe, irmãos, hoje em dia não é diferente. Nós podemos também estar andando de uma forma cansada. Todos nós cansamos. Todos nós temos a nossa luta pessoal. Cada um de nós aqui tem uma luta, não é? Mesmo que você seja jovem, você tem a sua luta. A luta dele é diferente da minha. A luta da irmã é diferente da minha e vice-versa. Cada um de nós temos uma luta no nosso dia a dia, nós temos as nossas adversidades. Você tem coisas no seu coração que você tenta lidar, talvez você nem tenha assim, a liberdade de compartilhar com alguém. E você, cada dia que passa, você vai carregando este peso, não é? Sabe? E olha que Jesus, né, ele trouxe uma advertência para aqueles religiosos, porque aqueles fariseus, eles colocavam na vida das pessoas uma prática religiosa. O que era essa prática religiosa? Eles tinham de ser o bom, né, o suficiente, cumprir certas regras para que eles pudessem serem aceitos diante de Deus. O que acontecia? Eles jamais conseguiriam cumprir isso. E por isso eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados. Se você trouxe sua Bíblia, abre aí em Lucas capítulo 11, versículo 46. Jesus ele traz uma advertência para essas pessoas que estavam oprimindo o povo. Jesus disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregai os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Então, Jesus ele está falando: ai de vós, doutores da lei, que colocam uma carga excessiva na vida das pessoas e vocês nem sequer toquem com os dedos. Ou seja, eles colocavam um padrão que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Mas o que eu quero trazer hoje é que talvez você pode até servir a Deus por uma atitude religiosa. Talvez você pode até estar buscando uma paz interna, mas colocando seu coração em alguém que não é Deus. Talvez você quer descansar, colocar o seu descanso em algo físico, ou talvez em alguém, em alguma pessoa. Sabe que Jesus ele quer que nós coloquemos o nosso coração nele, para que nós venhamos a descansar nele. Por quê? Porque ele é a nossa segurança. Ele é a nossa torre forte. É o socorro bem presente no tempo da tribulação. Sabe, irmãos? Jesus ele é essa rocha firme que você pode contar com ele. Você pode contar com ele o tempo todo, porque essa rocha é um lugar de descanso. Essa rocha é um lugar que traz refrigério para a nossa alma. Então, a gente vê algumas alusões na Bíblia, no Velho Testamento. Por exemplo, Jacó, ele tinha uma guerra interna no seu coração. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Deus. E aquele lugar se chamou Betel, casa de Deus. Naquela noite ele havia escolhido uma rocha para servir de travesseiro, e ele dormiu com sua cabeça sobre essa rocha, e ele descansou. E naquele dia o céu se abriu, ele viu uma escada. Mas por quê? Porque ele estava apoiando o seu sono, todo o seu cansaço em Jesus.
Jesus é o seu descanso. Jesus é o meu descanso. Essa mesma rocha, ela saciou a sede de muitas pessoas que estavam vivendo no deserto, uma vida cansativa, exausta, mas mesmo no deserto, Deus ele tem o poder de trazer refrigério para a sua alma. Mesmo no tempo de angústia, de aflição, Deus é esse Deus que tem poder para trazer refrigério para a sua alma. A melhor coisa que tem, quando você está assim extremamente cansado, com sede, é você pegar aquele copo de água, sabe, copo cheio, aquela água doce, aquela água que antes de você tomar, você já tomou ela aqui, né? Você já degustou daquela água. Por quê? Porque a água ela tem o poder de saciar, né, as nossas satisfações. E Jesus é Ele que nos satisfaz. Talvez você possa buscar satisfação em outras coisas, a não ser Jesus. E com isso você vai se tornar uma pessoa frustrada. Sabe, irmãos, Jesus ele quer aliviar a sua bagagem. Jesus ele quer aliviar o peso. Porque Ele levou sobre si toda a carga que o ser humano carrega no dia a dia. Muitas vezes pode ser o fardo da culpa, o fardo da acusação, ou mesmo o fardo do pecado. Deus quer que você confie nele, mesmo que você venha a viver uma vida errada. Mas Deus ele quer que você confie a sua vida, entregue a Ele, mesmo que você cometeu algum pecado. Você tem que entregar para Ele, falar: ó Senhor, eu pequei, eu tenho errado, eu sou pecador, e todas as vezes que eu tento me portar, que eu tento fazer as coisas certinho, eu acabo cedendo e faço tudo errado. E Jesus quer que você entregue para Ele a sua vida. Sabe, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de entregar as coisas para Deus, os problemas para Deus. Essa semana a gente estava na nossa reunião discipulado, eu estava falando para os meninos, falei: irmãos, olha o seguinte, eu sei que muitas vezes na obra de Deus a gente pode estar carregando peso que não devemos carregar. A gente tem que confiar no Senhor. As atitudes das pessoas estão fora do seu alcance. Você não tem poder se as pessoas tomam decisões erradas. Você tem que confiar e entregar para Deus tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Está fora do seu controle, você não pode controlar isso. Mas, ao invés de nós falarmos do problema, ao invés de você falar dos problemas que você tem, porque na medida que você fala dos problemas, você vai aumentar os problemas. Mas nós precisamos de falar para o problema ou para os problemas. Entende? É duas coisas diferentes. Tem pessoas que gostam de falar: rapaz, minha vida está difícil. Tudo que eu faço parece que não melhora, parece que fica pior ainda. Está falando dos problemas. Mas nós precisamos falar para os problemas. Olha, a minha vida, ela cada dia está melhor, mas eu tenho tido dificuldade, mas o Senhor, Ele está mudando as circunstâncias na minha vida. Em nome de Jesus, eu creio que isso é um momento de teste. Eu vou passar nesse teste agora. Olha, mesmo que as muralhas, né, se colocam na minha frente, eu creio que o Senhor vai derrubar essas muralhas, esses impedimentos, tudo aquilo que eu tenho almejado. Deus, Ele vai ruir tudo aquilo que está diante de mim, porque o Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu advogado. Eu confio em Ti, Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos de ter essa posição diante de Deus e não ficar com aquele espírito de autocomiseração, achando que você é o último ovo do urubu. Você está entendendo? Que você é o mais feinho. Patinho feio. Você lembra do patinho feio? Pegava e colocava aquele saco, né?
furava ali 2 buraquinhos e ficava só com o olhinho de fora. Mas a questão é que você tem que conhecer quem você é em Deus. Você tem de olhar para dentro de você quem você é no Senhor. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz quem você é. E quem você, sabe, pode em Deus todas as coisas. Você pode. Quem que é maior? Deixa eu te falar. Maior são as circunstâncias que estão ao seu derredor, ou maior é aquilo que está dentro de você? A Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então, coloca a sua mão no seu coração. Está batendo? Eu espero que sim. Sabe? Cada batida do seu coração significa que Deus, Ele almeja que esse coração viva cada dia mais para Ele. Que você venha confiar, porque se você está vivo, por quê? Porque Deus ainda, Ele tem um propósito para você aqui hoje. Parou de bater, o propósito seu já foi, partiu para a eternidade. Então, se está batendo é porque ainda há uma esperança para a sua vida. Se está batendo porque o seu tempo não acabou. Amém? Então você precisa de almejar, sabe, em Deus, que Ele tem tudo de melhor para você. Sabe que nós precisamos de aprender algo, nós precisamos de aprender a entregar a nossa bagagem, o nosso fardo para Jesus. Conta uma história de uma velhinha. Ela estava caminhando uma estrada, né, aquela estrada bem longínqua mesmo, bem assim, lugar bem remoto, e ela com um fardo enorme nas costas, ia passando um senhor, uma carroça, de longe ele viu aquela senhora, ele ficou com pena dela, falou, mas como pode uma senhora, né, já avançada em idade, carregando uma mala desse tamanho aí, um fardo tão grande assim? Ele parou a carroça, ofereceu uma carona para ela, falou, minha senhora, venha, vamos comigo aqui, a senhora está muito cansada. E ela pegou, aceitou a carona e entrou na carroça. E ela sentou, sabe que ela não desgrudava daquele fardo. E o homem ficou incomodado, falou, minha senhora, pode ficar à vontade, a senhora pode pegar, coloca o fardo bem ali no cantinho ali. Ele falou, não, moço, o senhor já fez muito por mim. Eu não quero incomodar o senhor não, mas deixa eu com o meu fardinho aqui. Sabe? Então, tem pessoas que Jesus muitas vezes oferece descanso. Sabe que as pessoas querem reter coisas que não há necessidade. Né? Muitas vezes nós gostamos de carregar muitos lixos na nossa vida. Vocês, não sei, tem um programa, eu não esqueço o nome do programa. Tem pessoas que elas estão quase sendo soterradas de lixo. Sabe qual que é o programa? Qual que é o nome? Aí é o seguinte, a pessoa vai lixo e bugigangue, vai amontoando, e talvez chegue algum parente, um filho ou uma filha, e fala, olha, você não pode viver assim. E quando tira um item sequer, a pessoa começa a entrar em crise. Por quê? Porque ela está perdendo. Aquilo ali traz satisfação para ela, mas que um sentimento muito horrível. Jesus, Ele quer tirar toda sujeira, toda bagunça da sua vida, mas você tem que permitir. Muitas vezes as pessoas entram em crise, como, né, eu citei agora mesmo, a pessoa ela quer viver no meio do lixo. E ela não quer uma house cleaner na casa dela. E se for aquela limpeza de primeira vez para jogar os negócios fora, aí é a morte, pode chamar um enterro. Aí é a morte mesmo. Sabe? Nós precisamos desprender, permitir Deus trabalhar na nossa vida. Sabe, irmãos, o que o diabo quer é que você retenha aquilo que não é seu
Nós precisamos de aprender a entregar para Jesus. Sabe? Quantos anos as pessoas carregam culpa, acusação, que elas não precisam de carregar isso na vida delas. Sabe? Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Isso traz um fardo também. Talvez você errou, mas a dificuldade de perdoar maior não é nem para a terceira pessoa, é para você mesmo. Você perdoar a si mesmo. Às vezes Deus já te perdoou, mas você não consegue perdoar você mesmo. Não, mas eu sou miserável mesmo. Eu mereço a morte. Não. Você merece o favor de Deus sobre a sua vida. Senão Jesus teria vindo em vão. Jesus, ele veio para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Uma vida abundante. Sabe, irmãos? Mas o que Jesus, de fato, o que ele veio oferecer? O que eu vejo, Jesus, ele vem oferecer um descanso, não é? Ele convida, vinde a mim. Ele faz um convite, vinde a mim. Significa que temos de mudar de caminho, de direção, porque se você está andando um caminho que não está caminhando com Jesus, é porque você precisa então de mudar de caminho e ir até Jesus. Ele está chamando, vinde a mim. Sabe, o que ele quer? Ele quer que você o conheça como pastor, como o seu pastor, aquele pastor que cuida da sua vida, aquele que oferece um descanso para que você venha apoiar, que você venha confiar nele. Olha só o que Jesus falou quando ele via as multidões ao seu redor. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, ele sentia muita pena das pessoas, por quê? Porque elas andavam como ovelhas que não tinham pastor. Mateus 9, 35 e 36 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse que essas pessoas não tinham um pastor. Mas por quê? Porque as pessoas, talvez elas estavam seguindo um homem, elas estavam seguindo uma religião, mas elas não tinham um pastor. Elas não tinham um pastor. O que Jesus veio oferecer não foi uma religião. Jesus não pregou religião. Ele disse, vinde a mim. Você quer ir até a Deus? Eu sou o caminho. Você quer conhecer a verdade? Eu sou a verdade. Você está precisando de vida? Você está enfermo? Você tem enfermidade? Eu sou a vida. Eu sou a sua cura. Eu tenho o poder de te curar, de lavar toda a enfermidade do seu corpo, de purificar. Sabe? Então Jesus, ele veio mostrar para as pessoas, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Lá em João 10, capítulo 7, versículo 11, Jesus ele afirmou, dizendo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A minha versão está plenamente. Tem uma vida plena.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele veio com o intuito de entregar a sua vida. Ele morreu para que você tivesse vida. Jamais um justo morreria pelo injusto. Alguém pode até entregar sua própria vida em favor de outro. Mas Jesus, ele morreu, você sabe para quem que ele morreu? Por quem que ele morreu? Por cada um de nós. Talvez você é uma pessoa boazinha, mas por mais que você se esforce em ser boazinha, como diz o Tiago está lá na tradução, ele estava falando, não, está aqui, o Tiago está aqui, agora que ele estava falando que tinha uma irmã na igreja que o apelido dela era Boazinha. Ô irmã Boazinha, beleza? Então essa irmã era muito, sabe, doce, muito meiga, tipo assim, não chateava ninguém, era a Mrs. Boazinha. Sabe que teve um dia ela grilou, pegou e meteu o pé no pau da barraca e falou: pastor, tô cansado de ser boazinha. Sabe, não adianta vocês se esforçar para ser boazinho, porque nós não somos bons, irmãos. Não tem nada de bom dentro de nós. A única bondade que nós podemos ter é quando nós permitimos Deus agir por nós. Aí a bondade plena, ela começa a fluir, né? Ela começa a desabrochar. Porque em nós mesmos nós não temos nada de bom. Mas quando nós permitimos Deus viva através de mim, não é como diz na última música que nós louvamos o Senhor, que Ele cresça, que eu diminua. Mas é tão bom a gente cantar isso, né, irmãos? Mas a realidade é totalmente diferente. Que Ele cresça. Parecendo um jogador de futebol, faz o gol e fala. Mas lá nos comentários lá, falei que nada, rapaz, eu sou melhor que o Pelé. Sabe? E na verdade, o que é? A pessoa quer se aparecer. Quando nós dizemos que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, mas na verdade a gente vai ver o quê? É justamente isso. É que você não almeja os títulos, ou almeja a sua função, a sua pessoa. Porque foi João Batista que falou isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E quem era João Batista? Era um homem que o próprio Senhor Jesus falou que não havia ninguém maior do que ele, nascido de mulher. Então ele era o cara, meu. E ele falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas no momento que ele não decidiu seguir o Senhor, ele estava com um ministério paralelo com Jesus, ele foi parar lá a cabeça dele foi parar no prato, né? Você está entendendo? Porque João, ele tinha os seus discípulos. Por que não seguiu Jesus? João Batista não é João que escreveu o discípulo amado. João Batista é o Batista mesmo. É o comedor de gafanhoto, de mel silvestre. Sabe? Mas por quê? Porque ele sabia que o título poderia corromper o seu coração. Muitas vezes a nossa posição pode nos corromper. Sabe? Quem você é? Muitas vezes as pessoas acham que ela é alguma coisa, não é? Mas nós precisamos de entrar no caminho e ir até Jesus, porque nós precisamos de mudar de direção, nós precisamos ter uma outra atitude, mudar a nossa visão, mudar o nosso conceito, sabe? Ir em direção a Jesus significa dizer que eu estou saindo da direção do mundo para entrar na direção de Cristo. Eu estou deixando o pecado para ser
lavado por Cristo. Eu estou deixando de confiar no mundo para confiar somente em Cristo. Estou deixando de seguir ao mundo para seguir a Cristo. Irmãos, vamos ser sinceros, o mundo nos atrai, é ou não é? Sabe, o mundo nos atrai, irmãos. O mundo tem muitas coisas que chamam a atenção. E sempre tem uma cor fluorescente, ou uma cor muito forte, ou uma luz, ou várias luzes piscando para nos atrair. Você está entendendo? Mas nós precisamos seguir a luz desse mundo, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a luz verdadeira, a luz que faz com que nós podemos enxergar realmente quem nós somos em Deus. Mas quando as pessoas andam nas trevas, elas não conhecem sua própria condição. Jesus, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus oferece o seu jugo. Na verdade, esse jugo não carregamos sozinho. Você tem que parar a pensar que Jesus está dizendo: olha, carregue o meu jugo. Mas se você for entender no pé da letra, é o seguinte: por que você quer caminhar sozinho? Tomar o jugo de Jesus é porque ele vai estar de um lado, você vai estar do outro, ele vai estar caminhando junto, ele vai estar do seu lado. Tão interessante. Alguém aqui já ouviu falar de um discípulo chamado Barnabé? Barnabé significa filho da consolação. E um dos nomes do Espírito Santo de Deus é o Consolador. E Barnabé é um sinônimo do Espírito Santo, aquele que está do lado. Foi Barnabé que levantou Paulo. E Jesus, ele nos chama para andar com ele, tomar o jugo dele, por quê? Porque é o Espírito Santo que vai estar do nosso lado, ele quer caminhar com você. Por que o jugo dele é suave e leve? Porque ele é muito maior do que nós. Você vai fingir que está carregando o jugo, mas na verdade o peso maior está sobre ele. Você está entendendo? Você vai descansar, foi Jesus, mas agora tá bom. Agora eu não vou caminhar não, Jesus, eu vou correr. É isso que eu quero, que você, sabe, corra, avance. Porque se você carregar o fardo, vai chegar um momento que você vai parar. Você não vai conseguir dar continuidade na sua caminhada com Deus. Sabe que Jesus, ele também nos oferece caminhar com ele para que nós andemos também em submissão. Para que nós possamos submeter a sua autoridade. Caminhar com Jesus, você não pode ir na frente dele, nem ir atrás dele. Porque senão vai ficar despareado. Nós temos de andar ao lado de Jesus. E quem imprime o ritmo é ele. Muitas vezes, a gente que quer dar o ritmo. É a gente que quer ditar as regras. Tem pessoas que é assim. Os casados que digam. É ou não é? Irmãos, às vezes eu sou falho, eu reconheço, eu estou trabalhando na minha vida, viu? Eu saio do carro, eu já saio logo correndo, deixo a esposa para trás. E ela fala, mas não pode, é verdade, não pode, né? Tem que esperar, tem que abrir a porta, tem que, né, ser um gentleman. Mas, agora o mais feio, você sabe o que é? Mais feio não é o homem sair na frente da mulher. Mais feio é a mulher sair na frente do homem. Aí isso é pior ainda. Isso aí é horrível. Sargentona. Dita as regras. Aí o homem fica com aquela carinha de cordeiro. Sabe? Você é feio demais. Nós precisamos. Tem até um ditado, né, que o pessoal usa aí, mas é errado.
Diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mentira! Atrás de um grande homem tem uma babaca lá atrás dele. Que a mulher tem que andar do lado do homem, tem que auxiliar, tem que ajudar. Sabe? Mulheres, vocês fazem parte do propósito de Deus. E para que a sua casa ou sua família, né, conquistam e alcance o melhor de Deus, você tem que ser um auxiliar, uma auxiliadora idônea que venha realmente estar do lado do seu marido. Quando Deus fez a mulher, não tirou aqui da espinha dorsal, foi da costela. Não foi da, como chama? Da paleta. Mas foi da costela. Tem que estar do lado. Mas, por favor, não anda na frente do seu marido, não. Porque muitas vezes as coisas dão errado, sabe por quê? Que você que quer tomar as decisões sozinha. Você toma a decisão sozinho e depois ainda vai chorar pro seu marido. Por que você não conversa com ele antes? Ixi, hoje o bicho pega, hein? Sabe, irmãos? Por isso que não funciona. Porque não é para funcionar, não é desse jeito. As engrenagens têm que estar unidas uma à outra para que flua. E melhor ainda, irmãos, às vezes as engrenagens podem estar até juntas. E essa semana Deus falou comigo. Eu passei num lugar que eles fazem reciclagem de concreto. E lá eles quebram o concreto e fazem pedras, né? Tipo assim, vários formatos, tamanhos de pedra para reutilizar na construção. E lá tem uma esteira conveyor belt, né? Conveyor belt. Aí lá, na medida que vai triturando as pedras, vai destinando pedra para cada um lugar. E eu vi um rapaz lá com a engraxadeira. E Deus falou comigo, tá vendo? Mesmo nós estamos unidos, nós precisamos de graxa na nossa vida. O que é isso? Sem a unção do Espírito Santo, você não vai a lugar algum. Vai chegar uma hora que a graxa vai acabar, que vai ser ferro com ferro. Não tem aquele ditado? Que Deus, né, usa as pessoas como ferro, afiando o ferro, afiando a vida de uma das outras pessoas. Eu não sei quem estava falando para mim hoje aqui, acho que era o Juan. Falou, pastor, eu ouvi uma palavra muito interessante. E o pastor falou assim, perguntou para os irmãos, irmão, tem alguém aqui na igreja que não te enche o saco, que não fica caçando problema para você? Se não tiver, arrume um. Porque Deus quer trabalhar na sua vida. Aí, você sabe aquelas pessoas que dá trabalho, que talvez você não tenha nem paciência para ouvir? Você pode ter certeza que Deus está trabalhando. Você tem que saber ouvir. Muitas vezes, quando a gente vê a pessoa lá, antes que ela venha conversar comigo, não tem pessoas assim? Fala a verdade, não tem. Sabe aquela pessoa que senta com você, não tem diálogo, só ela que fala? Não é que você vai, aí ela pega e já muda de assunto. Aí na hora que você fala, tchau, eu falo, então, eu tô indo, tá? Aí você fala, gente, mas que coisa, né? Queria ter tanto um diálogo com essa pessoa, mas é difícil, mas ela não deixa eu falar. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Tem pessoa que chega, até a pessoa tem um devocional, mas ela fala que é uma beleza, mas escuta de nada. Fala. Na hora que Jesus levanta para falar, fala, Senhor, é o seguinte, estou atrasado, amanhã eu estou aqui de volta, viu? E Jesus, tchau. Não
não tem tempo. Estou bisado, como diz o brasileiro, né? Estou bisado. Aprendei de mim. Jesus nos convida, aprendei de mim. O que Jesus diz? Por que ele diz aprendei de mim? O que Jesus tem para nos ensinar? Ele falou, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe, essa semana, eu estava na cela do Paulo essa semana. E aí ele trouxe uma palavra e Deus falou conosco ali das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança fala, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque delas são o reino dos céus. E sabe, o que impede muitas vezes das pessoas aprenderem? O que nos impedem de aprender e crescer não é a falta da capacidade de aprendizagem, e sim o orgulho. Porque todo orgulhoso, ele acha que não precisa aprender nada. O orgulhoso sabe tanto que acha que não tem ninguém sábio o suficiente para o ensinar. Aprender de Jesus vai nos levar a descobrir e olharmos para dentro de nós mesmos e revelar quem verdadeiramente nós somos. Devemos aprender com Jesus, porque ele é manso, ele é humilde. Jesus, ele é gentil, ele é suave. Por que lá em Apocalipse diz que Jesus, ele está à porta e bate? Se aquele abrir a porta e o convidar, ele vai entrar, mas se não convidar, ele vai ficar do lado de fora. Ele não vai entrar, por quê? Porque ele é gentil. Você já chegou na casa de alguém que a pessoa te recebeu na porta, nem te convidou para entrar? Faltou gentileza. Principalmente nós brasileiros, né? Alguém chega e aí quer uma água, quer um cafezinho. Pão de queijo aí é demais, né, irmão? Mas lá em Goiás acontece isso, irmãos. Pão de queijo, pamonha. O pessoal lá de Piracanjuba é gente fina. Sempre oferece. Mas, mansidão, o que é mansidão? Mansidão não é aquela pessoa tranquila, não é um temperamento. Mansidão não é temperamento. Aquela pessoa que mal consegue abrir a boca. Não, a pessoa é tão manso. Não é manso não, isso aí é passado, né? Mas mansidão, segundo o contexto aqui, mansidão é fruto do Espírito. Mesmo que você seja um colérico sanguíneo, você pode ser manso. Jesus, ele não era guiado pelo temperamento. Porque muitas vezes a pessoa, não, pastor, é o seguinte, eu explodo mesmo, eu sou aqui, ó, neto de italiano, sangue que corre na reia, eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum, pastor. É que se vir mesmo, eu jogo pedra mesmo. E mais, ó, minha bisavó também é espanhola, e olha, o negócio arrebenta. Mas a questão, se você realmente quer ser discípulo de Jesus, você não pode ser guiado pelo seu sentimento. Mas você tem que ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é você não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Quando você está dirigindo, graças a Deus que aqui na Georgia, aqui o pessoal, a grande maioria tranquilo, né? O pessoal educado. Ninguém fica buzinando atrás do outro, não é verdade? Quando você vê alguém, porque é um brasileiro. Irmãos, alguém me vigia antes de sair, porque senão você é apedrejado ali fora hoje. Mas tem
Tem algo pior do que você estar fazendo tudo certinho e alguém atrás de você buzinando? Isso te irrita? Você mudar algo na sua vida? Deixa buzinar. Às vezes eu piso no freio. Só para falar, para que correr? Talvez você precise ver a paisagem que está do seu redor aí. Você não consegue, né? Mas eu vou contar um pecado para os irmãos aqui. Eu já confessei, já estou perdoado. Eu aluguei um carro dessa última vez que eu fui no Brasil e eu peguei a BR. A BR tem, o pessoal só pode cortar na faixa da esquerda. Aí meu carrinho era 1000, né? E eu querendo andar numa velocidade razoável. Na hora que eu passava para a faixa da esquerda, vi um abençoado dando luz e piscando. Eu falei, não é possível, toda hora tem que ficar assim. Oh Deus, a próxima vez acho que eu vou pegar um carro mais potente, né? Vai dar uma raiva na gente, eu vou te falar. Mas não tem algo pior, porque isso muitas vezes nos irrita. Mas nós precisamos ser controlados. Porque Jesus, ele era manso mesmo diante da tempestade. Jesus, ele estava no barco com os discípulos e tinha levantado uma grande tempestade. Sabe que Jesus, ele estava lá preocupado, dormindo. E os discípulos já super apavorados falaram, mestre, nos acorde, socorre-nos. Que nós estamos indo a pico, vamos afundar, mestre. Jesus, eu acho que ele levantou, eu imagino que ele não ficou pasmo com aquela situação. Ele só falou, homens de pequena fé. Ele só deu uma palavra e o que aconteceu? O vento calmou, as águas ficaram tranquilas e tudo em completa bonança. Mas por quê? Porque ele não agiu pela alma, mas ele agiu pelo Espírito. Então, quando nós agimos pelo Espírito, nós não ignoramos a circunstância, mas nós cremos, né, que Deus, ele está no controle das circunstâncias. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele é humilde. É a capacidade. O que é humilde? Humilde é a capacidade de nós enxergarmos as nossas debilidades, limitações. Uma pessoa humilde é vazio de si mesmo. É uma pessoa que tem um coração aberto para aprender coisas novas. São pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que, mesmo elas errarem, elas permitem serem corrigidas. Mas o orgulhoso jamais ele vai permitir a correção, porque ele nunca erra, ele sempre está certo. Amém? Então nós precisamos de ter um coração humilde. Por quê? Porque quando nós temos essa paz interna, que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, o príncipe da paz, governe as nossas vidas, nós vamos estar liberando toda a carga negativa, toda a opressão, tudo aquilo que nos oprime. Tudo aquilo que nos oprime. E ele diz, quando nós agimos de tal maneira, nós acharemos descanso para a nossa alma. No último versículo ele fala, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. No finalzinho do 29 ele diz, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, se você é manso e humilde de coração, você vai achar descanso. Você vai confiar em Deus. Você vai entender que você não é nada, mas você é tudo em Deus. Amém? Nós temos descanso em Deus por intermédio do Senhor Jesus. Muitas pessoas saem de férias, né? Vão para a praia. Pastor, estou precisando descansar. Sabe que o grande engano é que quando você sai de férias, quando você volta mais cansado que você saiu. Por quê?
Porque não é a praia, não são as férias que vai trazer descanso para você. Pior o último dia, não é? O último dia que você sabe que você vai voltar, aí que você já fica já opresso. Eu não vou ter que trabalhar já segunda-feira. Nossa, já tem 5 casas me esperando para me limpar. Então você já volta já grilado. Mas esse descanso, Jesus está falando, é um descanso do estado da alma. Porque, na verdade, o descanso é o próprio Jesus. Jesus, ele é o nosso descanso. Jesus, ele é o seu descanso. Porque se Jesus habita em vós, nós temos um descanso. Primeiramente que a paz que nós temos não é um estado de alma, não é um sentimento, mas é a própria pessoa de Deus, porque ele é chamado de o príncipe da paz. Quando você permite que o príncipe da paz governe a sua vida, você vai encontrar descanso, você vai achar descanso para a sua alma, amém? Então é interessante que Deus, irmãos, ele criou o mundo em 6 dias, eu não creio que foi cronológico, foram 6 dias. Muitas pessoas até criticam, né? Como que Deus fez em 6 dias? Deus, se quiser, ele faz tudo em um sopro só. Né? Antes de você pensar, ele já criou. Ele é soberano, ele pode fazer isso. Mas a questão é que o dia, ele fecha no 7º. Né? O encerramento de uma semana, né? São 7 dias. E no último dia, Deus, ele então escolheu o dia do descanso. Então Deus, a Bíblia diz que Deus descansou das suas obras. Mas Deus cansa? Deus, ele fadiga? Não. Aquele dia, o dia do descanso, é o dia que Deus escolheu para ter um relacionamento com o homem. Mas, na verdade, os judeus, eles seguem o sábado. Então, o sábado, eles têm algumas limitações, eles não caminham determinada distância e não fazem algumas atividades. Mas a questão é que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus, ele curava as pessoas nos sábados e os religiosos era contra Jesus, porque ele estava quebrando a tradição. Mas Jesus falou, quem é maior, o sábado ou o homem? Eu fiz o sábado por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Qual que é mais importante? O homem. Agora, eu quero dizer para você que o nosso descanso não é um dia na semana, somente um dia, mas são todos os dias da nossa vida. Jesus, ele é o seu descanso. Você pode descansar o tempo todo nele. Ele quer que você descanse nele, coloca todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, porque ele é o pastor, ele é o nosso bom pastor. O Salmo 23 diz, né? O Salmo do pastor, porque ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me colocar nos pastos verdes, ele vai me guiar às águas tranquilas, águas de refrigério. O Senhor vai trazer descanso para a sua alma se você confiar nele. Porque o descanso não é um dia, mas o descanso é uma pessoa. E quando você encontra essa pessoa, você vai sentir paz no seu coração. Se você está ausente de paz e descanso, é porque você não tem procurado Deus, porque Deus, ele é o seu descanso, Deus, ele é a sua paz, Deus é a sua alegria, Deus é a sua vida. Viva a vida de Deus, porque ele quer trazer satisfação no seu coração, porque ele veio te dar vida e uma vida em abundância. Se você tem andado triste, amargurado, oprimido, porque você quer andar sozinho, não quer andar com Jesus, mas tomai de mim, assim diz o Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, você quer descansar em Deus?
Você tem algo para entregar para o Senhor Jesus? Se coloque de pé. Bem, vamos orar nessa hora, vamos encerrar o nosso culto. Eu sei que as pessoas, irmãos, eles preferem ir no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, no psique não sei o que lá, mas não vai naquele que criou todas as coisas. Deus, ele conhece tanto você que ele tem um mapa, ele tem a planta, ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele tem um esquema espiritual que a Bíblia diz, antes de sair uma palavra da sua boca, ele já sabe o que você vai falar. O esquema dele é tão profundo que ele penetra no mais íntimo do seu coração, que ele esquadrinha pensamentos, que mesmo você não saiba. Sabe, feche os seus olhos nessa hora. Dê um suspiro assim, bem profundo. Quando você respira o ar, você está respirando a vida de Deus. Mas quando você solta o ar, você está liberando toda posição negativa na sua vida, tudo aquilo que tem trazido preocupação. Esse fato de respirar e aspirar, que nós precisamos saber tomar o fôlego da vida, o fôlego de Deus, e devolver aquilo que é maléfico para as nossas vidas. Recebe as coisas boas de Deus, entregue a Ele tudo aquilo que tem trazido preocupação no seu coração. Pai, nós oramos nesta manhã, pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha trazer paz a cada coração que entrou aqui nesta manhã. Sabemos que homem algum pode mudar a nossa vida. Cremos que nós não somos pessoas melhoradas, mas nós precisamos ser pessoas transformadas pelo Teu Espírito. Nós precisamos do Senhor. Foi o Senhor que nos fez. O Senhor tem a forma. O Senhor tem todo o segredo. O Senhor conhece cada pensamento, cada fraqueza, cada ponto fraco da nossa vida. E nesta hora, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai. Receba nesta hora, em o nome de Jesus, toda culpa, todo pecado. A Tua palavra diz que o sangue do Senhor Jesus, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Em o nome de Jesus nós louvamos, que cada um saia daqui livre, liberto. Ó Deus, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, para que o Senhor venha fazer uma transformação, uma mudança em cada vida que entrou aqui nesta manhã. Toda opressão, todo espírito de morte, que saia agora, em o nome de Jesus, mas que a vida de Deus venha tomar os corações nesta hora. Ó Pai, ó Deus, ó Pai, todo opresso, todo oprimido, ó Pai, que saia daqui, ó Deus, ó Pai, com um coração ardente, cheio de alegria, sabendo que você não está sozinho. Jesus está contigo. Ele quer caminhar ao teu lado. Ele quer ser o melhor amigo. Ele quer ser o seu melhor amigo. Confie nele, fala tudo que você tem, todas as suas dificuldades para Ele, que Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer que você caminhe por fé, Ele quer que você ande na dependência dEle, em submissão a Ele, que você não venha tomar nenhuma decisão se você não tiver aprovação dEle, em o nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo,
Pai, liberamos agora uma palavra de fé, uma palavra de vitória, ó Pai, que vem do teu trono, ó Pai, para cada vida que entrou aqui, meu Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.